Não há outro igual a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estar na casa do Senhor, nos deu a oportunidade, ó Pai, de estar assistindo a este culto da minha casa, Pai. Deu a oportunidade para os nossos irmãos, ó Pai, estarem assistindo a este culto, Senhor. Venha abençoar esta noite, venha abençoar o nosso professor desta noite, o pastor Júnior Queiroz, ó Pai, que estará dando a palavra nesta noite. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 183. Aleluia. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Então Deus foi que ressuscitou, em liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra o salvou, pois que da morte se levantou. Pastor Júnior Queiroz, que nos trará a palavra nesta noite. Amém, a paz do Senhor, paz do Senhor, meus irmãos, todos que estão nos ouvindo hoje. Quero agradecer aqui a presença aqui dos músicos, né? No Eliabe, no Alexandre, no Natanael, que Deus os abençoe abundantemente em Jesus Cristo. E hoje nós
estamos no propósito, mais uma vez, de ministrar lições de doutrinas fundamentais. E coincidiu a data, né, com esse final de semana, onde alguns cristãos comemoram a Páscoa, né, onde comemora a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa, inicialmente, ela foi instituída no mês de Abib, ou Nissan, que é o mês de abril, nosso mês de abril, que é o primeiro mês, né, onde deveria ser celebrada a Páscoa, e deveriam se reunir ao 10º dia, e ao 14º dia seria, na verdade, a celebração. Então, no dia 14 de abril, seria a data, né, diferente do nosso calendário, hoje, e nós temos uma forma diferenciada de comemorar a Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal, né, que morreu, ressuscitou. Então Jesus é a nossa Páscoa e nós comemoramos Ele não só no mês de abril, né? Alguns cristãos sim, mas eu não queria hoje falar, não é bem da Páscoa, eu queria falar da ressurreição, que alguns cristãos comemoram junto por causa da morte, e aí ao 3º dia Ele ressuscitou, né? E o que vem a ser ressurreição? O que vem, né, que significa ressurreição? Quais são as suas implicações e as suas finalidades para nós, né, para nós seres humanos? E qual o tipo de corpo que a pessoa passa a ter com a ressurreição? E qual o destino do ressuscitado? Então surge uma porção de perguntas, né, uma série de perguntas que precisam ser respondidas. E por conta disso, meus irmãos, eu acredito que o ensino da doutrina da ressurreição é um dever da igreja para com todos os crentes em Jesus Cristo, porque todos nós temos que saber. Quero lembrar os irmãos que a ressurreição, Jesus ressurreto, é a base da doutrina cristã, é a base do cristianismo, porque mesmo Paulo diz que sem a ressurreição a nossa fé é vã, então não serve para nada, não tem fé, não tem salvação, não tem nada sem ressurreição. Por conta disso, eu me proponho hoje a meditar juntamente com os irmãos sobre essa doutrina, né, doutrina fundamental. E o que é ressurreição? Segundo o dicionário, a palavra significa a ação de ressurgir, significa vida nova, renovação, surgir novamente, voltar à vida, tornar a manifestar-se, viver de novo, né? Viver de novo. Então, ressurgir, ressuscitar é viver novamente. Aquele que estava morto e reviveu. Aquele que morreu e ressuscitou. Isso é ressurreição. Olhando para o Velho Testamento, porque tem algumas pessoas que gostam de medir os dois, né? Então vamos começar pelo Velho Testamento. Um dos ensinamentos mais importantes do VT, do Velho Testamento, é a ressurreição dos mortos, justamente a ressurreição dos mortos. Em Hebreus capítulo 6, verso 1, vou ler, né? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui está, né, o livro de Hebreus mostrando para nós as doutrinas que eram importantes lá no Velho Testamento, né, em Isaías, no capítulo 26, versículo 9, né, nós encontramos esse versículo aqui sobre a ressurreição. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e da terra lançará de si os seus mortos. Então aqui está a promessa da ressurreição, já lá no Velho Testamento, né, muito antes, né, do nosso tempo. Também Daniel fala sobre a ressurreição, né, em dois aspectos, depois eu falo dele, né, o profeta Daniel. E no Velho Testamento nós encontramos alguns exemplos de pessoas que ressuscitaram. Aqui alguns comentários, alguns comentaristas, alguns escritores fazem separação em viver de novo e ressuscitar. Não vejo necessidade disso, né? Ressuscitar é viver de novo. Então, né, a questão é que
essas pessoas que ressuscitaram, todas elas apontavam para a ressurreição final. Era só um símbolo, era só um tipo da ressurreição. Era algo grandioso, era um milagre muito grande a ressurreição, mas mesmo assim ele era só um tipo. Explico por quê. Elias ressuscitou a filha da viúva de Sarepta, isso está em 1 Reis capítulo 17. Veja que ela ressuscitou, né, a filha da viúva, mas ela morreu de novo, né? Então, vindo determinado tempo, ela morreu novamente. Ela não está no nosso meio. Então, não é uma ressurreição para a vida eterna. Foi uma ressurreição para demonstração do poder de Deus, de que havia possibilidade, apontando para a ressurreição de Cristo, apontando para a possibilidade, para a doutrina da ressurreição. Eliseu também, né, ressuscitou o filho da sunamita ali, né, fez a oração, né, na verdade que ressuscita é Deus, estou falando dos personagens porque foi através deles, né, está em 2 Reis capítulo 4, né, que também ressuscitou, mas que morreu, né. Aconteceu outros fatos, né, tem muitos fatos na Bíblia acerca da ressurreição. Um homem que foi lançado ali apressadamente no sepulcro de Eliseu, também ressuscitou, 2 Reis capítulo 13, né. Bom, aí voltamos para o Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a promessa torna-se o cumprimento. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora já não é mais aquela ressurreição exemplar como Pedro ressuscitou a Dorcas, né? Ou como o apóstolo Paulo ressuscitou Eutico, porque esses personagens também morreram depois, né? E na crucificação de Jesus, muitas pessoas ressurgiram, muitos ressuscitaram ali também, né? Então nós temos aqui no Novo Testamento o cumprimento da ressurreição, tá? Da ressurreição dos mortos. O cumprimento da promessa que começou lá em Isaías, talvez, né? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 21, nós temos uma informação importante. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui nós temos, né, Paulo explicando que o pecado reinou na morte, também a graça reinou na justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, através de Jesus, ele nos deu a promessa da vida eterna. Então, a ressurreição real, a ressurreição válida, a ressurreição que precisa ser feita, é aquela ressurreição para a vida eterna, onde em Jesus nós podemos alcançar essa ressurreição, né? Agora ainda estamos no momento da graça, no momento da igreja, onde aguardamos a ressurreição, ainda aguardamos a nossa ressurreição. Então Jesus ressuscitou primeiro, né? Foi o primeiro a ressurgir para a vida eterna, foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, está assentado à destra de Deus, né? E ressuscitou para a nossa justificação, para que nós fôssemos justificados. Então a base da doutrina da ressurreição é que ele pode nos justificar, tá? Ele se entregou à morte por causa dos nossos pecados, ele se entregou, ele não foi arrancado de nós, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, essa é a premissa de Deus, né? Temos vários exemplos de ressurreição também no Novo Testamento, ao exemplo daqueles que mostrei para vocês no Velho Testamento. Bom, a diferença é que em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, nós temos uma grande promessa de Deus, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo já está assentado à destra de Deus. Então, se nós ressuscitamos com Ele, aqui cabe uma figura, é a figura do batismo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o seu plano, o seu projeto. O projeto, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e sentou à destra de Deus. Aí quando nós aceitamos a fé, acreditamos na sua obra, acreditamos que ele ressuscitou, acreditamos em toda aquela coisa, então nós fizemos a mesma coisa, morremos para o pecado no símbolo do batismo, onde mergulhas, por isso acreditamos no batismo por imersão, né? E a ressurreição é exemplificado quando a pessoa sai da água e ele sai para uma nova vida, né? Em Cristo, porque em Cristo nós agora temos
a possibilidade da vida eterna. Não a garantia, temos a garantia final, vai depender de uma série de coisas, né? Tem pessoas aí garantindo, não sei com base no quê. Mas, quando nós aceitamos Jesus, nós temos agora a possibilidade real de vida eterna, de ressuscitar para a vida eterna, né? Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que nós esperamos é a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição, a Bíblia trata ela em duas fases, né? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela tem 3 partes, né? E a segunda ressurreição, uma parte só, biblicamente falando, né? Não é eu ou o comentarista que deu esses nomes ou esses apelidos aí para a ressurreição. Jesus ressuscitou, meus irmãos, por meio do seu próprio poder, porque sendo Deus, a morte não lhe poderia conter, né? Isso foi uma demonstração da divindade do Senhor, né? A sua ressurreição. E ele ressuscitou, né? E assentou à destra de Deus, como nós já explicamos aqui, né? Então essa foi a base. Ressuscitou, ele implantou em todo aquele que nele crê a esperança. Porque para as pessoas que creem na aniquilação, vocês sabem que tem pessoas que creem na aniquilação total. É daí que vem o suicida. O que passa na cabeça do suicida? Bom, eu tiro a minha vida, acabo com isso tudo, acabo com todo esse problema. Na cabeça dele, ele vai aniquilar todas as coisas. Mas há um problema aqui, toda alma é eterna. Então alguns serão ressuscitados para a vida eterna e outros vão ser ressuscitados para a perdição eterna. Então vai haver ressurreição para todo mundo vai ressuscitar. Seja bom ou mal, seja grande, seja pequeno, haverá ressurreição para todo mundo vai ressuscitar, não acabou ainda, não acabou as coisas, ainda está só começando, né? Ainda está só começando. Vou explicar, né? Vou utilizar o tempo aqui da melhor maneira possível para tentar explicar para vocês. Então, portanto, por meio disso, recebemos a confirmação de que o Espírito continua a sua existência após o ser humano passar pela morte física. Quando nós vemos alguém ressuscitar, se é possível alguém ressuscitar, veja, pelos exemplos da ressurreição que nós vemos no Velho e no Novo Testamento, nós temos uma declaração de que a morte foi vencida. Que se alguém ressuscitou, então a morte foi derrotada. Ela não pode reter todas as pessoas. Não podendo reter todas as pessoas, quem é que vai conseguir vencer a morte? Aonde vai então os salvos? Qual é, né, a condição da ressurreição? Ora, pela palavra de Deus entendemos que todos os crentes serão transformados, mas nem todos serão ressuscitados. Eu disse para vocês que haverá possibilidade de ressurreição para todo mundo, crente e não crente. Mas para alguns crentes não vai haver ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia afirma que no arrebatamento, né, os que estiverem vivos subirão primeiro. 1 Tessalonicenses diz isso, capítulo 4, versículo 15 e 16. E depois os que estavam mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai haver uma ressurreição aí, né? Aí é a segunda fase da ressurreição, da primeira ressurreição, né? O que a Bíblia chama de primeira e segunda ressurreição, vou explicar para vocês nos versículos daqui a pouco, né? Começou com Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, isso faz mais de 2000 anos, vai continuar no arrebatamento, vai haver uma ressurreição, ainda faz parte da primeira ressurreição, porque o que separa a primeira ressurreição da segunda? Os que foram ressurretos para a vida eterna, para a glória de Deus, e os que foram para a perdição eterna. Primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, ressurreição dos não salvos. Tá? Isso diferencia uma da outra. Só que a primeira ressurreição, sendo ela dos salvos, primeiro foi Cristo, para dar o exemplo. Segundo passo vai ser no arrebatamento, onde os salvos ressuscitarão primeiro, né? Os salvos em Cristo, né? Os que vão subir os vivos, depois os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Porque vai haver outra ressurreição aí na frente, que é a terceira fase
da ressurreição da vida eterna, tá? Muito bem, falando sobre ressurreição, Jesus ensinando sobre a ressurreição, né? Em certa ocasião, os saduceus, era uma seita no tempo de Jesus, lá no tempo de Jesus tinha muitos partidos e seitas, né? Os saduceus negavam haver ressurreição. Vejam que isso é uma doutrina que vem lá, né? Muita gente lá no passado mesmo, quem não era cristão, acreditava na ressurreição, tá? E na pessoa voltar à vida. Então questionaram os saduceus, questionaram Jesus acerca da ressurreição. Ele simplesmente os acusou, está em Marcos capítulo 12, tá? De ter falta de conhecimento e não conhecer o poder de Deus, né? E as Escrituras. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles que questionaram a ressurreição. Visto que a ressurreição é uma questão de fé também, né? Feito isso, Jesus começou a fazer uma defesa da ressurreição muito bem explicada, né? No livro de Marcos, no versículo 26 e 27, no capítulo 12 de Marcos, Jesus faz a sua defesa da ressurreição. O que eu vou fazer aqui de outra forma, né? Com vocês, rapidamente, porque eu estou tentando condensar o tempo aqui nos fatos, né? Porque é uma doutrina grande e importante, precisa ser ensinada para a igreja, nós temos que estar afiados nisso aí, tá? Então, nós vamos aos fatos. O que vai acontecer então? Né? O que já aconteceu, que Jesus ressuscitou, está assentado à direita de Deus. Próximo fato, vem aí o arrebatamento, né? Isso vai acontecer no momento antes do arrebatamento, né? Onde a voz do arcanjo, ao alarido, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma separação aqui, tá? Os que morreram em Cristo, então, vão participar de um evento especial. Aqui no arrebatamento da igreja, nós agora separamos as três classes. Biblicamente, nós temos três classes de pessoas. Temos o judeu, temos o gentio e temos o cristão. Tá? Quem são esses? Judeu, aqueles que nascem, na verdade, judeu é até errado, porque tem os filhos das outras tribos também, tá? O israelita seria o mais correto, tá? O israelita é aquele que nasceu da descendência de Israel, aqueles que nasceram dentro da promessa, né? São os judeus. Os gentios, qualquer um que não nasceu dessa descendência, são gentios, tá? Era chamado de gregos ou gentios. Biblicamente, às vezes, eles chamam eles de gregos, porque o grego era mais ou menos o gentio genérico, vamos dizer assim, né? Era meio que generalizado. E a terceira classe é os cristãos. Quem são os cristãos? São aqueles que aceitam o Messias, são aqueles que aceitam Jesus pela fé e vêm de uma das outras duas classes. Ou ele é judeu, ou ele é gentio e se torna cristão. Então, nem todo cristão veio dos gentios, nem todo cristão veio dos judeus. Tá? Então temos essas três classes. No arrebatamento, aqui está bem claro que os que morreram em Cristo é que ressuscitarão primeiro, tá? Porque vai haver outra ressurreição. Tá? E os que morreram em Cristo é aqueles que aceitaram Jesus, que viveram pela fé. Né? Não tenho tempo de falar das 70 semanas de Daniel, hoje seria ali uma explicação boa, porque o que vai acontecer depois do arrebatamento é um tratamento de Deus com Israel, com o povo de Israel. É a última semana de Daniel, que Deus tinha mostrado para Daniel lá. Mas que a igreja, sendo preservada disso, ela vai ser arrebatada. E durante a última semana, né, a última semana de Daniel, semana de anos, 7 anos, né, a igreja estará com Cristo. Então, por que vai ressuscitar só os que morreram em Cristo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala que os que morreram em Cristo é que vão ressuscitar, tá? E nessa ressurreição, reúne-se ali os que estiverem vivos, né? Todo mundo espera estar vivo na hora do arrebatamento, né? Ninguém quer ressuscitar, mas ressuscitar é a mesma coisa, tá? Mesmo que tiver morrido aí, aconteça o que acontecer, né? Os que estiverem vivos sobem e os que morreram em Cristo sobem também, vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor nos ares para a grande ceia. Agora temos duas classes de pessoas, os ressuscitados estão lá, os que estiveram vivos aqui também estão lá na parte de cima e temos a parte de baixo.
A parte de baixo é todo aquele que negou Cristo, todo aquele que não quis a fé, todo aquele que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ali tem judeu, ali tem gentio, ali tem todo mundo, porque só subiu os cristãos. Tá? Nesse momento aí, a salvação foi só para os cristãos, porque depois que sai dessa aí, não tem mais indicativo bíblico de que haverá, né, alguma coisa que atrapalhe o cristão de estar sempre na presença de Deus, porque a própria Bíblia declara que Ele estará conosco eternamente, dali para frente, né, dali adiante. Então, as duas ressurreições, né, eu vou começar pelo livro de Daniel, porque vou mostrar no Velho e no Novo Testamento, já que é uma necessidade disso, né? Daniel capítulo 12, versículo 2 fala: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Então, as duas ressurreições que a Bíblia se refere as duas visões, tá? Aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles que vão ressuscitar para a vergonha eterna ou para desprezo eterno. Essas são as duas classes. Por isso que a Bíblia fala primeira ressurreição, segunda ressurreição. Mesmo porque essa primeira ressurreição é em fases. Já tivemos Jesus que ressuscitou primeiro, teve aquelas outras ressurreições lá, mas morreram novamente. Jesus ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Assim que a igreja ressuscitar, ela vai transformar todos em nova criatura. Então essa ressurreição é para a vida eterna também, a da igreja, né? Que os que morreram em Cristo, que a Bíblia fala, né? E aí, no Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, dá uma explicaçãozinha melhor, né? "Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação." Veja que nem Daniel nem João aqui explicaram esse lapso de tempo, mas a própria Bíblia explica esse lapso de tempo, mostra para nós quando vai ser a primeira e quando vai ser a segunda, né? A primeira ressurreição vai acontecer na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento. Então, o que vai acontecer, né? As pessoas que morreram em Cristo ressuscitam, vão para a grande festa, para a grande ceia, essa ceia que nós tomamos aqui, essa ceia que é a nossa Páscoa. Nós comemoramos Jesus, comemos o pão, bebemos o vinho, que é a comemoração do corpo e do sangue, que na verdade é a Páscoa, e nós vamos participar da grande ceia com o Senhor nos ares, tá? É dessa ceia, né? É dessa grande festa, enquanto está havendo grande festa lá nos ares, estará havendo um período aqui na terra que se chama Grande Tribulação, né? Um período de juízo de Deus, onde Deus vai tratar com o povo de Israel, aqueles que não o aceitaram como Messias, aqueles que rejeitaram a vinda de Jesus, né? Então, no arrebatamento vai começar isso, né? Essa ressurreição. Muito bem. Quando terminar esse período de 7 anos, né? Então uma ressurreição da outra tem distância de 7 anos, vai haver uma segunda ressurreição, que ainda faz parte da primeira, né? Que a Bíblia chama ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a perdição eterna, tá? Essa segunda vai ressuscitar duas classes de pessoas, que são os mártires da grande tribulação, né? As pessoas que morrerem durante a grande tribulação. Isso está descrito no Apocalipse capítulo 20. Não estou inventando nada, hein, gente? Eu peguei tudo dos versículos bíblicos e estou aqui pincelando para vocês, né? É só uma questão de organizar o meu tempo aqui, tá? Então, a ressurreição, então, essa segunda ressurreição, a primeira ressurreição ainda, desculpa, tá? Ela vai acontecer em duas fases. A primeira no arrebatamento, a segunda fase dela vai acontecer com os mártires da grande tribulação, porque eles vão ressuscitar. Lá fala no Apocalipse que eles estão guardados num lugar lá e tal. Vai haver morte durante essa grande tribulação e as pessoas que morreram vão ressuscitar ali, né? De acordo com os critérios de Deus, né? Com os critérios que Ele predeterminou, né? E também os santos do Velho Testamento. Percebam aí que agora entra aquela turma toda do Velho Testamento. Todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que alcançaram a salvação, segundo os critérios de Deus dentro do Velho Testamento, porque a salvação pela graça é diferente da salvação, tá? Dessa salvação
da igreja, né, do período da igreja. Então, o período da igreja é um período especial, de em torno de 2000 anos, um pouco mais já, né, já está chegando aí dos 2000 anos, né, onde Jesus estabeleceu a igreja, porque foi os que aceitaram ele, né, os judeus o rejeitaram, a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam, então ele criou a igreja, e na igreja todos aqueles que o aceitarem, tanto de judeus como de gentios, fazem parte dessa igreja que agora está em festa no céu, enquanto que no fim dessa grande tribulação vem aí a ressurreição dos mártires que foram martirizados durante a grande tribulação e dos santos do Velho Testamento, daqueles salvos que foram salvos no Velho Testamento. Prova disso é que quando eu disse para vocês da primeira ressurreição, no início, no arrebatamento, é só os que morreram em Cristo que foram ressuscitados. Está bem claro isso, né? Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tá? E agora, né, nesse momento do final da primeira ressurreição, que acontece no final da grande tribulação, aí junta toda a turma de crente. Perceba que os que foram rejeitados, todos aqueles que não aceitaram, todos aqueles que rejeitaram Deus, o conselho de Deus, não ressuscitaram. Ainda estão lá, estão mortos lá. Tá? E de uma ressurreição na outra tem 1000 anos de distância. Vou explicar isso também agora. Tá? Então, ali quando esses mártires da grande tribulação, mais os santos do Velho Testamento, ressuscitarem, né? Jesus vai vencer a batalha do Armagedon, vai vencer a batalha final ali, né? Vai gloriosamente, vai vencer o inimigo, todos os inimigos, né? A morte, o inferno, vai vencer todo mundo, tá? A Bíblia faz uma descrição linda da volta de Cristo e a igreja, né? Onde ele vem assentado num cavalo branco, lentamente, e ele vem com um manto salpicado de sangue, e na sua coxa direita vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para vencer e vencendo, ele vem vencedor, ele vem Rei dos Reis, né? Até aqui ele não usou essa atribuição, esse atributo dele, né? Mas agora ele vem como rei, ele vem para reinar, ele vem para governar. E chegando aqui, né, haverá essa ressurreição, então Jesus vai estabelecer um reino milenial, descrito também na Bíblia, no livro de Apocalipse, tá? Onde por 1000 anos Jesus vai governar, onde a igreja que é os crentes que foram na primeira ressurreição, ali no início da primeira ressurreição, vão ajudar Jesus na administração desses demais que foram ressuscitados aí no final, onde vão povoar toda a terra, vão ser distribuídos pela terra, né? E ali haverá então uma distribuição dos povos, eles vão encher a terra de novo, isso são 1000 anos, né? Em 1000 anos dá para encher de novo, mesmo porque não vai haver morte, Jesus estará, onde Jesus está não tem morte, né? Vai criar ali a nova cidade. Então, para entender a ressurreição, a gente tem que entender todos esses detalhes que eu estou falando, porque isso gera esperança. Aí você está aí do outro lado, ouvindo, pensando, puxa, mas ressurreição? Sim, ressurreição para quê? Ressurreição para a vida eterna. É a nossa esperança de estar com Cristo, é a nossa esperança de participar de um reino milenial, onde aqui nesse mundo ainda vai passar mais 1000 anos, vão se passar mais 1000 anos, onde o próprio Cristo vai governar, vai mostrar para esse povo aí, para esses perseguidores, para esses políticos, para essas pessoas que não o aceitam, né? Para essas pessoas que o afrontam, né? Onde quer que tenha o nome de Jesus, tem afronta, tem perseguição, tá? Por que as pessoas são perseguidas? São perseguidas por causa do nome de Jesus, são perseguidos porque ele vem para reinar, ele vem para governar, e o pessoal das trevas sabe disso. E ele vai governar, e ele vai reinar, e ele vem, e ele está quase vindo. E eu tenho que anunciar aqui que Jesus vem, vai ressuscitar as pessoas, aqueles que foram salvos vão ressurgir, e vão ressurgir para a vida eterna. E te digo que agora, depois que terminar isso tudo, vai ser uma alegria. Imagina morar com Jesus por 1000 anos. Ele governando, ele mostrando como é que se administra, como é que se faz as coisas, e nós com ele por 1000 anos.
vai ser glorioso esse momento. E quando esse momento chegar, vai haver então a segunda ressurreição, que é chamada a ressurreição para o julgamento. Aí todas aquelas pessoas que foram rejeitadas, isso está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 29, meus irmãos. Todas aquelas pessoas que não creram, todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que rejeitaram o conselho de Deus, que rejeitaram a sua palavra. O maior pecado que existe é rejeitar Jesus e a cruz, porque a cruz é salvação, a cruz é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então aqueles que rejeitaram, esses vão ressuscitar todos juntos, depois de 1000 anos, quando terminar o milênio. E agora vem o juízo final, vem o momento do juízo final. E aí, é aí que a esperança invade o nosso coração, invade a nossa vida, porque o arrebatamento é a garantia de que nós vamos chegar naquele dia com o Senhor. E eu gosto de fazer uma explicaçãozinha quando chega nesse ponto aqui, né? Alguns dos meus alunos, das pessoas que eu conheço já sabem que eu gosto de fazer isso. Então, naquele grande dia, no dia do juízo, né? O que vai acontecer? Deus vai estabelecer o trono de juízo, o seu trono de glória, né? E Ele vai julgar todas as pessoas. Então aquelas pessoas que veio da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos condenados, estarão ali também. Todo mundo vai estar naquele grande dia, é o grande dia do Senhor. Um dia que não é um dia comum como outro, com 24 horas, mas é o dia de juízo, um dia que todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Como é que vai ser essa situação? Nós definimos isso agora. A igreja já vai de cara com Jesus, em primeira instância vai os que morreram em Cristo. Os que estiverem em Cristo são privilegiados, em todos os aspectos, porque aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e não tiveram dúvida de que estariam no lado certo. E naquele dia, assenta-se Deus no seu trono e assenta Jesus ao seu lado, e ali os 24 anciãos, né, representando os patriarcas do Velho Testamento, e representando os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né, os 24 anciãos, e Jesus está ali do lado, né? Então, como é que vai ser o processo de salvação? Aí já terminou todas as coisas, todas as coisas já foram resolvidas, né? Então vai entrar um por um e sentar na cadeira dos réus, no banco dos réus. Assentando no banco dos réus, quando Deus chamar o réu, a tendência de Deus é destruir a pessoa. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Como a pessoa merece a morte, como ele está propenso à morte, o que vai acontecer com ele? A tendência de Deus é enviá-lo para o castigo da morte eterna, porque a morte que está falando não é a morte de cortar o corpo, é a morte de separar de Deus eternamente. Então a tendência de Deus para qualquer um que sentar naquele banco dos réus ali é ser destruído, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que foram ressuscitados, eles estavam com o nome escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que salvar-se-á aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então quando o réu sentar ali, o secretário de Jesus, né, vai ali pegar, vai procurar o nome dele, opa, Jesus, esse aí é um dos que foram lavados e remidos no sangue, né? Esse está aqui com o nome no livro da vida. E aí o que acontece? Aí o Filho Santo, Cordeiro, Imaculado, a nossa Páscoa, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, se levanta, ele aceitou a morte no meu e no seu lugar, ele aceitou isso. Para quê? Porque naquele grande dia ele se levanta diante do Pai e fala, Pai, esse aí foi um dos que eu morri no lugar dele, eu me sacrifiquei no lugar dele. E aí Deus aceita não a obra, não o serviço, não a santidade daquele irmão, daquela pessoa que está sentada ali no banco dos réus, mas aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo no meu e no seu lugar, sem ter culpa, sem mácula, sem mancha. Então Jesus intercede e aí Deus libera. E aí vem aquela linda palavra de Deus, né? Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra mais um agora daqueles condenados, daqueles da segunda ressurreição, que não estava com o nome escrito no livro da vida, não participou na primeira fase da primeira ressurreição. Senta no banco dos réus.
já foi crente, já desviou, já fez tudo que podia fazer na vida, né? E senta lá no banco dos réus. E aí o anjo procura lá, né? Eu estou simulando livro aqui, mas é muito mais que isso, né? E ele olha no livro, opa, esse não está aqui não, Jesus. E aí o sujeito lá, diz a Bíblia, que em alguns casos, né? A pessoa vai reclamar, Senhor, eu fui crente, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu fiz e acontecia. Então não é as obras, não é o que a pessoa fez que faz a diferença. O que faz a diferença é eu acreditar que Jesus morreu e que Ele ressuscitou ao terceiro dia por minha causa. Acreditando nisso, o meu nome vai para o livro da vida. O nome daquele lá não está no livro da vida. Ele vai reclamar, vai chorar, mas Jesus vai responder, apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, nesse momento eu te digo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, encha-se de esperança, esperança da vida eterna, esperança de que Jesus morreu e quem morrer na semelhança da sua morte também ressuscitará na semelhança da sua ressurreição, diz a Bíblia. Então aquele que crê, todo aquele que nele crê, não é só aquele que vai na igreja, que carrega a Bíblia para cima e para baixo, não. Tem que haver um compromisso de coração. Ele conhece o coração. Naquele dia, ele vai se levantar para aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida. O que eu tenho que fazer para escrever meu nome no livro da vida? Eu tenho que crer. Eu só posso agradar a Jesus pela fé. Não é pelo serviço, não é pelo esforço, não é pelo muito jejum que eu fizer. Eu só vou conseguir agradar o Senhor se eu crer verdadeiramente. Se eu conseguir um jeito de crer que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, essa ressurreição é que salva. Porque Ele ressuscitou para a vida eterna e aquele que crê vai ressuscitar também. Tem muito crente que não crê na ressurreição para a vida eterna. Ressurreição, negócio... Não, eu creio em Jesus, já é suficiente. Não é. Nós temos que crer que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Nós não pregamos Jesus morto, nós pregamos Jesus crucificado, não pregamos Jesus de cabeça para baixo, nós pregamos Jesus ressurreto, que ressuscitou o terceiro dia e está assentado à direita de Deus, esperando aquele grande dia para interceder por nós, por todos nós. E assim, a fé enche o nosso coração, a graça de Deus invade a nossa vida e nós vivemos nessa esperança, cantando que Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou e foi para o céu e está lá nos esperando. E que nós possamos juntos, meu irmão, todos vocês que estão me ouvindo agora, que nós possamos juntos entrar nessa ressurreição da vida eterna para a glória do nome de Deus Pai. E é só isso que importa. As outras coisas são enchimentos, ou os outros adornos são enchimentos. O que importa é crer em Jesus Cristo e na sua obra redentora. O Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que morreu lá na cruz do Calvário, que quando você participa da ceia, você está comendo a Páscoa, você está participando do seu corpo e do seu sangue. Isso é muito mais do que comer um pão e beber um vinho. Isso é crer que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou e que naquele dia nós vamos participar da grande ceia com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, crê nisso, aceite isso, aceita Jesus no seu coração. Igreja, pregue isso. Irmãos, obreiros, pregue a ressurreição, pregue Jesus ressuscitado. Prega Jesus vivo, poderoso, que está ali para o grande dia, vencedor, que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós cremos. Ainda que aqui haja perseguição, dificuldade, todo aquele que fala que é de Jesus, pode ser governante, pode ser quem for, se falar que é de Jesus vai sofrer perseguição, porque o inferno não vai aceitar Jesus e não quer que nós aceitemos, não quer que nós preguemos. Igreja, pregue Jesus ressuscitado, porque Ele vem. Está vindo um grande avivamento. E Jesus vem, meus irmãos. E muitas pessoas ainda vão se converter e a obra do Senhor vai continuar. Que Deus vos abençoe abundantemente e a graça e a misericórdia dEle possa ser com todos nós e nós possamos alcançar aquele dia, o dia da redenção, o dia de paz, o dia da salvação. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Já. Tem que ser mais curto por causa
Aleluia, irmãos. Que palavra abençoada, né? Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quinta-feira, nosso culto online vai estar pregando aqui o pastor Joel. Estará ministrando a palavra de Deus aqui na Quinta da Vitória. E no domingo nós teremos a EBD aqui novamente com o pastor Júnior Queiroz e também serão dois professores, o pastor Júnior Queiroz e o evangelista Abson Matosinhos. Vai ser uma bênção. Glória. Lição 2. Qual que é o tema mesmo, pastor? Salmos, né? Nós estamos falando do Salmo 2. Estamos estudando sobre os Salmos e vai ser uma bênção. Já começa a compartilhar, logo aí a gente vai estar lançando a arte na nossa página e você nos ajude a compartilhar. Amanhã, 15 horas, às 3 horas da tarde, teremos uma live com a psicóloga Marinéia Fernandes, falando sobre esses tempos de isolamento. Se você conhece alguém que está triste, está passando por um momento ruim, divulgue também para ele sobre esta live amanhã às 3 horas da tarde com a psicóloga Marinéia. E amanhã, quarta-feira, a partir das 2 da tarde também, o pastor Valtinho estará aqui na igreja recebendo alimentos, recebendo os dízimos e ofertas. E você está convidado a trazer aqui um alimento, né? Muitos irmãos estão necessitados de alimentos, de ajuda, e você é um abençoador. Creia nessa palavra. Você é um abençoador. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui encerrando este culto maravilhoso na presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo precioso diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, vem abençoar a cada dia mais e mais o pastor Júnior Queiroz. Muito obrigado, Senhor, pela presença aqui do Alexandre e do Natanael, os nossos músicos aqui da sede, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que tem sido bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.